Pessoal, vamos dar início a mais um vídeo dessa nossa série Bootstrap Total, mas antes eu gostaria de mostrar aqui para vocês algumas modificações que nós fizemos lá no GitHub, onde se encontra o código-fonte da série. Eu separei agora aqui material conforme o vídeo. Então temos aqui já o vídeo 1 e o vídeo 2 que já foram publicados. Então em cada série dessa você vai ter os arquivos completos para a execução do programa. Basta clonar aí o repositório ou baixar o arquivo zip, descompactar, você vai ter todos os arquivos. Aqui no CSS eu só estou colocando o Bootstrap Min, que é a versão compactada do CSS, e aqui no JS também só a versão compactada para ficar menos arquivos. Também fiz aqui algumas pequenas modificações para usar o CSS a versão compactada e o JS também a versão compactada do Bootstrap. Finalmente, com relação ao jQuery, eu estou usando aqui a versão CDN, que é para ficar menos arquivos aqui no repositório do GitHub. O funcionamento vai ser exatamente o mesmo, tanto aqui no vídeo 1 como no vídeo 2. Nós temos todos os arquivos aqui, aquela página inicial, com as mesmas modificações. Quer dizer, usando a versão compactada do CSS do Bootstrap e a versão compactada do JavaScript do Bootstrap, e o jQuery usando aqui a versão CDN. São essas as modificações e vamos lá para o vídeo de hoje. Nós temos então aqui este template já com as adaptações a que me referi no início desse vídeo, ou seja, estamos usando a versão compactada do CSS e do Bootstrap JS, as duas versões compactadas. E estamos usando o jQuery na versão CDN. Uma última observação que eu não mencionei antes: havia um equívoco aqui neste device width. Eu tinha colocado sem este hífen separando, e aí nós temos o seguinte resultado lá. Deixa eu salvar dessa forma, sem o hífen, e vamos examinar a página no browser. Observe então que aqui no console nós temos a mensagem que o valor device width é inválido, exatamente porque está incorreto. Vamos alterar lá no código-fonte, voltamos aqui o hífen, salvamos, vamos recarregar a página e vejam que a mensagem não existe mais. Então façam também essa correção se baixaram o arquivo anterior. Agora já está tudo corrigido aí no GitHub. Tão importante quanto nós podemos dividir a viewport para apresentar o conteúdo em diversas partes da viewport, nós temos um sistema que permita navegar entre as diversas páginas do site. O Bootstrap permite isso através do componente chamado Navbar. Esse é o componente. Ele tem aqui alguns parâmetros. Vamos usar Navbar Default e Navbar Fixed Top. Vou salvar aqui e vamos examinar no browser
como que ficou com o acréscimo deste novo elemento. Vejam que o navbar é esta barra cinza que aparece no topo da tela. Como nós podemos ver aqui, é esse elemento, usando aqui aquela ferramenta de desenvolvimento do Google Chrome. Esse parâmetro default, vamos dizer, é o padrão, né, do Bootstrap. Nós podemos também ter aqui a opção Inverse. Vou salvar. Vejam que no Inverse ele muda a cor de cinza para o preto. Então há também aqui esta opção. Vamos deixar aqui como default mesmo. E vamos inserir aqui dentro desta div do menu uma outra div de container. A classe container, nós já vimos no vídeo anterior, ela assegura responsividade à nossa página. Então vejam, se eu colocar aqui dentro do container, só um texto aqui para aparecer lá, vamos recarregar a página. Vejam que aqui dentro do container ele aparece já com uma distância da margem, porque ele está exatamente dentro daquele container que nós já vimos no vídeo anterior. Vejam que aqui, se eu colocar aqui fora, né, vamos pôr aqui nesse pedaço, fora do container. Vou carregar aqui, vejam a diferença. O fora do container aparece aqui encostado na margem esquerda. E o dentro do container vai aparecer dentro daquele elemento que nós delimitamos ali, que é o container com 1170 pixels de largura. Nós vimos isso no vídeo anterior. Vamos colocar aqui dentro, deixa eu tirar aqui essas strings que foram apenas para demonstração. E aqui dentro do container, na verdade, nós vamos colocar uma outra div, vamos chamar de navbar header. Nos dispositivos móveis é comum a gente substituir esse menu horizontal por um ícone que, quando clicado, ele expande verticalmente o menu. Isso é bem comum em smartphones e tablets. Então vamos incluir aqui um button da classe navbar toggle. E vamos acrescentar aqui mais algumas propriedades para o botão. Ele vai ser do type button. A propriedade data toggle vai ser collapse. E o data target vai ser navbar collapse. Vamos salvar isso aqui e dar uma olhada lá no browser. Vamos recarregar. Aparentemente não ocorreu nada, mas vamos usar aqui esta ferramenta do Google Chrome. Veja então que nós temos, ele muda aqui para um dispositivo responsivo, certo? Nós podemos inclusive configurar aqui, podemos ver qual seria a aparência num iPhone 6, por exemplo. Vejam que está aqui o botão a que nos referimos, mas é comum ele ter aqui 3 linhazinhas indicando aquele ícone de menu para abrir depois o menu verticalmente. Era isso que eu estava me referindo. De volta aqui ao nosso editor, dentro do button nós vamos colocar aqui um span com uma classe sr_only. Esse sr_only são aqueles screen readers dos browsers usados nesses dispositivos móveis, em que ele te dá uma opção
para apresentar o texto de uma maneira mais amigável, para você poder usar um leitor diferenciado, que permita uma leitura só da parte de texto daquela página. Então, esse SR Only é só o screen reader que vai utilizar. Aqui, então, nós vamos pôr uma informação que seria, por exemplo, troca navegação. Então, isso só vai ser utilizado pelo screen reader do dispositivo móvel. E vamos pôr aqui um outro spam com a classe Icon Bar. Esse que vão ser então aquelas linhas que são apresentadas no button. Vamos copiar isso aqui mais 2 vezes aqui embaixo. Salvar. E vamos voltar ao browser. Vou recarregar a página e vejo então o aspecto desse ícone aqui com as 3 linhas. Ícone que todos vocês já devem estar familiarizados. Esse então é o botão que vai expandir o menu verticalmente. Se nós voltarmos aqui ao nosso modo normal, vejam que desaparece o botão. Ele só ocorre quando nós atingimos a dimensão aqui de um dispositivo móvel, com uma resolução de tela menor do que aquela apropriada para a apresentação horizontalmente do menu. Esta então é a responsividade oferecida aí pelo Bootstrap. Vamos continuar então aqui a construção do nosso menu, inserindo um logo à esquerda da barra de menu, como é tradicional aí. Então nós vamos começar aqui com uma tag A. Vamos referenciar aqui uma ID vazia para ficar na própria página. E nós vamos colocar aqui uma classe Navbar Brand. Então nós podemos incluir aqui tanto uma imagem quanto texto. Vamos começar com uma imagem. A SRC aqui vai ser, eu coloquei aqui uma imagem, olha aqui nesse diretório IMG, essa imagem logo PNG. Então é ela que nós vamos incluir aqui, vamos referenciar como img barra logo.png. E vamos colocar um texto alternativo, logo, certo? Vamos salvar e vamos verificar lá como ficou na nossa página. Como vocês podem ver então aqui, lá está a nossa imagem aqui no Navbar Brand. Vocês vejam que aquela faixa azul ali seria onde o padding e a altura do componente iriam centralizar a imagem. Como essa imagem não tem uma dimensão adequada, ela ficou um pouquinho fora, mas está bem razoável, né? Vocês podem ver aqui na documentação do Bootstrap que ele diz aqui nesse exemplo para a gente colocar aqui sua própria imagem, observando que o Navbar Brand tem o seu próprio padding e altura, portanto, talvez seja preciso sobrescrever o CSS. Nós vamos ver depois como fazer isso, como customizar o nosso próprio estilo, fazendo com que as coisas fluam melhor. Mas aqui ficou bem razoável, dá para vocês verem como funciona o componente. Se eu clicar aqui, ele simplesmente acrescenta aqui o hashtag, porque ele vai permanecer na própria página, tendo em vista aquele href que nós demos lá no tag image. Então aqui nós temos essa opção com uma imagem. Vamos ver como ficaria com texto. Então nós vamos substituir aqui esse elemento image por um texto apenas. Ponto G++. Vamos
Salvar e vamos lá ver a nossa página. Vou recarregar. Está aí, vejam que ele continua sendo um link, só que agora é texto e como é o próprio CSS aqui que vai se encarregar de fazer a centralização, com o texto a imagem fica centralizada direitinho ali dentro do elemento Navbar Brand. Vamos construir agora o nosso menu propriamente dito. Então, depois aqui dessa classe Navbar Header, nós vamos acrescentar ponto Navbar, uma classe Navbar Collapse, esta div e Collapse. Então vejam que nesta div aqui nós estamos referenciando a Navbar Collapse, que é o nosso aqui Data Target, que definimos aqui em cima no button, e Collapse, que é o nosso Data Toggle, que é aquele botão para comutar a apresentação do menu entre horizontal e vertical conforme o dispositivo. Então aqui dentro dessa div nós vamos colocar agora uma unordered list da classe Navbar Nav e Navbar Right para alinhar à direita. Então essa é a nossa UL. E vamos inserir aqui os itens do menu com a tag LI. Vamos colocar aqui uma classe Active e vamos inserir também um link A com o href apontando aí para uma ID vazia. E aqui dentro nós vamos colocar o link propriamente, início. Vamos salvar. E aqui na página nós podemos ver o nosso link aqui alinhado à direita e destacado com um cinza um pouco mais escuro, que é aquela propriedade Active, aquela classe Active que nós definimos lá. Ali está então o elemento Navbar alinhado à direita. De volta aqui ao editor, eu vou copiar aqui esse item, vamos colar aqui. Vou retirar essa classe Active, porque apenas um item vai estar ativo de cada vez. Este aqui nós vamos chamar sobre, copiar, colocar aqui mais um item, contato. Salvar. Vamos voltar lá na página para examinar o efeito. Vou recarregar. Vejo então que nós temos agora os 3 itens do menu. Por enquanto nada está funcionando, só temos aí a aparência, mas nós vamos no vídeo futuro ver como customizar, quer dizer, personalizar esses itens do menu mexendo no CSS original do Bootstrap. Esse vai ser o tema do nosso próximo vídeo, dando aí uma incrementada um pouquinho melhor neste item importante do Bootstrap, que é o Navbar. Vejo vocês lá então, minha gente. Até mais!